do número legal, declaro aberta a sessão civil. Discussão e aprovação da ata, todos concordam? Registro a ausência do desembargador Vivaldo. As boas-vindas à desembargadora Lourdes Azevedo. As ausências também do desembargador Amilcar Ibanez Monteiro. E os julgamentos. Aí Vossa Excelência estava pedindo a palavra para dizer o quê, desembargador Vigílio? Se puder ajudar, senhora presidente, porque o nos processos aqui no rol, o segundo e o 3 são da relatoria do doutor Eduardo Pinheiro, não poderão ser julgados, vão ser retirados de pauta, não é? E devem ser enviados para a desembargadora Lourdes. Não sei se vai ser isso. É porque o doutor Eduardo, eu estou sendo avisada que ele declinava da presença e podia julgar os processos. Então sim. Tudo bem. Então tá. E aí então ficaria, no caso, só o do doutor Ricardo, não é isso, doutor Ricardo? Não é? Era isso, senhora presidente. Desculpe aí. Agora eu estou sendo informada que Vossa Excelência alegou suspeição no segundo e terceiro, portanto, ficarão os dois para o dia 14. Não há quórum, não? Não. Não é isso? Porque esses são do doutor Eduardo, não é? Sim, mas é o que Márcio está falando, que o segundo e o terceiro, Vossa Excelência alegou suspeição e não tem quórum. Então, fica para o dia 14. Nós temos 8, né, desembargadores, com a suspeição só ficamos com 7, portanto, para o dia 14, esses dois que eu já falei. Os processos 080 764295 2019 e... Cadê o outro? E o 081 4221 28 2018. Chamo, portanto, o primeiro processo... IRDR 080 50 69 79 de 22, suscitante juiz Ricardo Tinoco, suscitados desembargador João Batista Ventura da Cruz, que fala pelo Midway, advogados Gustavo Simonete Galvão, Oswaldo de Meiroz Grilo Júnior, Sérgio Simonete Galvão. Interessados têm Itapeva vezes Multicarteira, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não padronizados. E seguintes: advogados Luiz Rodrigues Vambier, Mauri Marcelo Breve Vanço Júnior, tem Amigos Cury, que é o Serasa S.A., Federação Brasileira de Bancos, advogados Renato Caldeira Graça Brasil, Anselmo Moreira Gonzalez, da relatoria do juiz convocado Ricardo Tinoco, e está no gabinete do desembargador Dilermando Mota. Tem consignado, indicado pelo relator para julgamento de sessão presencial, inscrição para sustentação oral, doutora Sâmia Priscila Duarte Santiago Aires, advogada do Midway, Luiz Rodrigues Vambier, advogado de Renato Caldeira Graça Brasil, e Anselmo Moreira Gonzalez. Todos eles estão... Não, que eu estou sendo informada aqui que pelos suscitados falará o doutor Sérgio Simonete Galvão. Está presente? Pois não. Ilustríssimo desembargador presidente, desembargador relator e demais desembargadores e autoridades. Hoje estou ocupando a tribuna pelo suscitado, o autor do processo originário. O processo é o 080 5069 79 2022, suscitante juiz Ricardo Tinoco de Góes. O presente IRDR foi admitido para uniformizar algumas questões jurídicas, às quais eu pude me manifestar na minha petição datada em 17 de 10, aliás, protocolada em 17 de 10
de 2022. Ao todo, foram 5 questões jurídicas, mas aqui irei me pronunciar apenas de 2. A primeira é a questão jurídica letra A. Abro aspas. Quanto à possibilidade de reconhecer a prescrição como objeto autônomo do exercício do direito de ação. Aqui, o presente RDR pegou como entendimento o julgamento da apelação 081-5956, dígito 91.2021. A jurisprudência afirma o seguinte, abro aspas, é de se esclarecer ainda que a alegação de prescrição constitui matéria de defesa. É um fato impeditivo do direito autoral, a qual deve ser arguida pela parte demandada e não pode ser suscitada com pretensão vinculada na ação. Em que pese essa afirmação, vale destacar que a declaração de prescrição ela já está prevista no artigo 20 do CPC. O artigo 20 é bastante claro e direto quando dispõe, abro aspas, é admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido violação ao direito. Conclui-se que é admissível a ação exclusivamente para a declaração. Não só isso, senhores. Ainda sobre essa ação, o STJ já se pronunciou em 2019, em 6 de junho de 2019. É o RESP 1.810.431 RJ. Esse RESP, os senhores podem dar uma olhada à íntegra dele, é o ID de final 317. O que é que ele diz? A possibilidade de declarar a prescrição por pretensão de cobrança. Em suma, se for mantido o entendimento conforme a jurisprudência citada, o acórdão restará omisso, não só pelo artigo 20, porque a sua não aplicação incidirá o artigo 1022, parágrafo 2º e 489, parágrafo 1º, inciso 4 do CPC, como também o tribunal não seguiu o precedente invocado, incorrerá também em omissão, pelo inciso 6º do CPC. Próxima questão jurídica é sobre a existência de B3 e B4, sobre os honorários sucumbenciais. B3 e B4, abro aspas, existência de sucumbência recíproca, sucumbência mínima, do réu, fixação por equidade e valor da causa. É de se estranhar essa questão jurídica, porque o nosso CPC já é bastante claro. O artigo 85, parágrafo 2º e 8º, bem como o artigo 86, parágrafo único do mesmo diploma legal, já dispõe como deve ser aplicado os honorários. O tribunal ele não pode criar uma regra própria. O nosso CPC já dispõe a forma de aplicação. Não bastando constar no CPC, esse ano, em 16 de março, o STJ fixou a tese, é o RESP 1.850.512 SP. Tema 1076. Essa tese, ela explica minuciosamente como deve ser a ordem de preferência
do que consta já no nosso CPC. Em suma, os honorários devem ser fixados observados a ordem de preferência do artigo 85, parágrafo 2º do CPC. A distribuição consta lá também, o artigo 86. E em relação à sucumbência mínima, o parágrafo único. E se o TJRN, o nosso tribunal, não aplicar essa ordem de preferência e não observar o precedente invocado, também incorrerá em omissão. O artigo 1022, parágrafo único, 2º, e 489, parágrafo 1º, inciso 4 e 6º do CPC. Na inicial, protocolada em 17/10, consta o respectivo tema, o 1076, se os senhores observarem, o ID final 8470. Ante o exposto, eu reitero todos os termos do ID 1672 8304. Vossa Excelência, chamo então a doutora Sâmia Priscila Duarte Santiago Aires. Está na sala ou está híbrida? Está virtual? híbrida. Vossa Excelência está me ouvindo? Estou sim, estão me ouvindo? Pois não, pode começar a sua tese. Primeiramente, muito bom dia a todos. Não é Saúdo problema. a todos presentes na pessoa da senhora presidente, o desembargador, o relator, doutor Ricardo Tinoco. O presente incidente de resolução de demandas repetitivas, provocado pelo desembargador, pelo juiz convocado, doutor Ricardo Tinoco, ele visa uma estabilização do pensamento cognitivo, sobretudo em relação às sentenças e acórdãos, né, que versam sobre o tema do Serasa Limpa Nome. Em decorrência do astronômico número de ações que foram interpostas desde 2001, principalmente quando a gente leva em consideração as controvérsias levantadas no IRDR, fica cristalina a necessidade dessa uniformização, para que haja uma tutela jurisdicional isonômica a todos os jurisdicionados e garantia da segurança jurídica. Inicialmente, é imprescindível para a compreensão do tema fazer um resumo muito breve sobre o funcionamento da plataforma de Serasa Limpa Nome, para que fique claro, de maneira definitiva, que não se trata de um cadastro de restrição, não é um banco de proteção ao crédito, né? Como explicitado nas diversas manifestações que foram protocoladas aos autos do IRDR, a plataforma virtual do Serasa Limpa Nome, ela não possui caráter coercitivo, ou seja, o consumidor ele não é obrigado a aderir aos termos de uso. Ele tem caráter facultativo, sendo basicamente um aproximador entre as partes. É um meio online de negociação de dívidas, onde o consumidor, depois que ele faz o cadastro, ele cria um login e senha pessoal e transferível, e ele tem acesso a todos os débitos atrelados ao seu CPF. Mas isso não significa que apenas os débitos prescritos são exibidos na plataforma do Serasa Limpa Nome, né? Também são exibidos os débitos que estão, de fato, negativados. Mas esse acesso, ele é feito exclusivamente pelo proprietário do CPF, o dono do login do cadastro. Ele não é exposto ao público. E uma vez logado, o consumidor ele tem acesso a todas as propostas de acordo que estão ali disponibilizadas. E a plataforma ela possibilita essa aproximação entre credor e consumidor. Ele tem a possibilidade de apenas um clique emitir um boleto, né, analisar todas as propostas ali que estão sendo exibidas, que são existentes, e gerar o boleto e efetuar a quitação da dívida. E a vantagem da adesão à plataforma do Serasa Limpa Nome é que, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, as vantagens dos acordos apresentados aos consumidores é muito boa, porque tem acordos que chegam até de 90% de desconto das dívidas originais. E, além disso, há um aumento no score do consumidor, caso a dívida dele esteja
negativado. E se por acaso ele não tenha mais interesse em permanecer cadastrado, ele pode simplesmente se descadastrar da plataforma. Ultrapassado esse ponto inicial, eu gostaria de falar sobre a prescrição como um direito autônomo de ação. É sabido que a prescrição ele é uma causa extintiva da pretensão de direito material, pelo seu não exercício dentro do prazo estipulado em lei. A antiga visão de que a prescrição fulminaria o direito foi totalmente superada com o advento do Código Civil, que trouxe nos seus artigos as causas extintivas da obrigação. E a prescrição não foi elencado dentro dos artigos do Código Civil de 2012. Ao ajuizar uma ação, cabe ao autor, ainda em conformidade com o artigo 373, inciso 1 do Código de Processo Civil, ônus da prova constitutiva do seu direito. Ou seja, a prescrição ela não se enquadra nessa categoria, se caracterizando como um fato impeditivo da causa autoral, devendo ser arguido dessa forma pela parte demandada e não vinculada como uma pretensão da ação. Dessa forma, e trazendo a aplicação para o caso concreto, se a dívida não seja mais a exigência, por uma ação judicial, somente uma ação que vise a cobrança daquele débito é que a parte ré, na sua peça de defesa, pode alegar que o direito está prescrito. A pretensão, no dizer de Humberto Teodoro Júnior, é o poder ou a faculdade de exigir de alguém uma prestação, seja ela positiva ou negativa. Já a prescrição é a extinção da pretensão do direito de reagir contra a violação do direito subjetivo pelo decurso do tempo. Dessa forma, operada a prescrição, ao credor é lícito a exigência do crédito de maneira extrajudicial, desde que essa cobrança não seja feita em caráter vexatório, E a prescrição ela opera efeitos tão somente quanto a pretensão do credor de judicializar a ação de cobrança, ou mesmo de negativar o nome do devedor no que a gente vulgarmente conhece como rol de inadimplentes, não operando nenhum efeito no direito em si. Também, dessa forma, não é difícil reconhecer que a prescrição, não sendo uma pretensão resistida por parte das empresas, empresa demandada ou qualquer das outras empresas que se cadastraram no processo como interessado amicus curiae, não se faz necessário um reconhecimento por parte do Poder Judiciário. Já a segunda questão levantada no IRDR diz respeito à exigibilidade da dívida e a sua consequente exclusão da plataforma do Serasa Limpa Nome. O que a gente tem observado na vivência diária do escritório é que a totalidade das ações realmente solicitam a declaração da prescrição e a inexigibilidade da dívida. E, como já dito, a prescrição não é algo que seja... não há uma controvérsia sobre a prescrição do débito, porque é uma afirmação feita pelo autor e confirmada pelas empresas em suas defesas. É verdade que o credor ele tem o dever, tem a obrigação de excluir a anotação do cadastro de inadimplentes no decorrer do prazo, após o prazo de 5 anos, ou quando tiver ocorrido a prescrição da ação de cobrança. Mas isso não impõe a declaração de inexigibilidade da dívida, pois o que se prescreve é apenas a pretensão, o direito material, não tornando inviável a propositura de uma ação judicial, mas não atinge o direito subjetivo. Não tem como se admitir que a quitação do débito ou a sua inexigibilidade ocorra com o decurso do tempo, de modo que o pleito do débito declarado inexigível se torna desnecessário, porque não existe uma ação de cobrança nesse sentido. A pretensão eventual da prescrição não serve para emitir cobrança judicial e os débitos da plataforma do Serasa Limpa Nome, eles são apenas exibidos, eles não são de fato cobrados, Já com relação aos danos morais, e como já dito inicialmente, é necessário deixar claro que o Serasa Limpa Nome ele não é uma plataforma de restrição, ele não é o mesmo que o SCPC, por exemplo. E também não tem acesso público. Ele é uma ferramenta de conciliação privativa de acesso restrito. Traduzindo em outras palavras, a grande diferença entre o Serasa Limpa Nome e o cadastro de restrição se dá porque a primeira permite uma aproximação entre consumidor e devedor, a análise dos acordos para quitação de dívida, cuja visualização é feita apenas pelo interessado. Já o cadastro de restrição, além de ser público e ser possível, visualizado, disponibilizado para o mercado financeiro, ele trata-se de dívidas de fato negativadas. E para que os atos de inclusão na plataforma em debate sejam caracterizados como ato ilícito,
a empresa teria que violar direito ou exercê-lo de maneira além dos limites impostos da boa-fé e dos bons costumes, o que não é o que se observa. E as propostas de acordo lançadas no site, contas atrasadas na plataforma, elas não implicam na diminuição do score do crédito do consumidor. A plataforma do Serasa Limpa Nome deixa bem claro os parâmetros utilizados para cálculo do credit score e os débitos prescritos eles não entram nesses parâmetros, não havendo dessa forma nenhuma afronta ao Código de Defesa do Consumidor, seu artigo 43, e ao princípio da transparência, porque não há nenhuma criação artificial de barreiras ou trazem vantagens proporcionais para o consumidor. E também a ausência de prova de publicidade ou de negativação do nome do autor, por si, já afasta a ocorrência do dano moral, né? E para que houvesse uma condenação, o caso concreto deveria ser analisado, porque a simples exibição na plataforma não é suficiente para ofender o direito da personalidade. Já o último ponto que eu gostaria de trazer é em relação aos honorários de sucumbência. E aqui eu gostaria de fazer um pequeno parêntese, que é a criação do que a gente conhece pela indústria da sucumbência em virtude do Serasa Limpa Nome. Como bem elencado na decisão que provocou a instalação do IRDR, há mais de 1.400 ações aqui no Judiciário do Rio Grande do Norte que versam sobre a temática do Serasa Limpa Nome. Creio eu que muito mais do que 1.400, porque já faz um tempo, né, desde a emissão do ofício. E o que a gente observa é que a grande maioria dos advogados ingressam em juízo com o mesmo autor, ele interpõe várias ações. Se o autor tiver 20 dívidas, são 20 ações diferentes. Ele não peticiona de maneira conjunta. A exemplo do autor da causa piloto, o senhor João Batista, ele tem 12 ações interpostas pelos mesmos advogados, cada uma contra uma empresa diferente, né? Dito isto, e analisando as sentenças e acordos existentes sobre o tema, é notório que nos poucos casos em que ainda há o reconhecimento da prescrição, os demais pedidos autorais eles são julgados improcedentes. E não sendo a prescrição resistida por parte da empresa, não há o que se falar em sucumbência recíproca, recaindo, no entanto, a empresa na parte mínima do pedido, se aplicando o artigo 86, que fala que não deverá incidir despesas e honorários. Agradeço a todos a atenção e a oportunidade. Muito obrigada e muito bom dia. Obrigada, Vossa Excelência. E agora eu chamo... Senhora Presidente, pela ordem, pelo andar da hora, senhora Presidente, eu não estou me sentindo bem, inclusive eu tenho uma consulta agora para as 10h45, 10h50, era para ter acompanhado o desembargador Cláudio. Mas a matéria é repetitiva, acredito que os advogados que vão falar a mesma coisa. Acredito que esse tempo era para as partes, não para os advogados individualmente. Mas o meu voto já está consignado. Eu acompanho o eminente relator, o desembargador Ricardo Tinoco, senhora Presidente. E quanto à solenidade de entrega de medalhas, eu pedi para o meu querido amigo, o desembargador Gilson, que fizesse as minhas vezes e recebesse a medalha que eu devo receber, que eu fui agraciado e agradeço a quem o fez, e que ele também entregasse as minhas outras medalhas aos agradecidos, e eu peço licença para me retirar, senhora Presidente. Então, continuando, chamo o advogado Luiz Rodrigues Vambier, que é advogado dos interessados, Renato Caldeira Grava Brasil, advogado do Amicus Curiae, Serasa S.A., e Anselmo Moreira Gonzalez, advogado também do Amicus Curiae, da FEBRABAN. Acredito que Vossas Excelências tenham administrado o tempo. Com a palavra, pois, o que vai para lá em primeiro plano. Estão na sala ou estão híbrido? Estamos híbridos, Excelência. Estamos híbridos, Excelência. Pois não, podem começar. Eu vou pedir licença dos meus colegas para iniciar, para falar. Eu represento a Serasa, Excelência, muito bom dia, e cumprimento os demais membros dessa sessão, em nome do desembargador relator, Dr. Ricardo Tinoco. E eu vou iniciar porque, uma vez representando a Serasa, eu farei a explicação da plataforma. Vossa Excelência é qual? É Renato Caldeira? Isso, eu sou o Renato, Excelência. Ah, Renato pois Caldeira não. Grava Brasil. Eu falarei sobre a proposta, sobre a plataforma, especificamente. Meus colegas se dedicarão um pouco mais na questão da prescrição e da possibilidade
de ser um direito autônomo, etc. Muito bem. Excelência, a plataforma ela foi criada única e exclusivamente com o objetivo de aproximar credor e devedor para fins de tentativa de acordo. É para isso que ela existe, é para isso que ela foi criada, e essa é a essência da plataforma. Como que ela funciona? Ela depende, antes de tudo, de um ato proativo e voluntário por parte do devedor. É ele que deve buscar a plataforma e fazer um cadastro. Por que eu faço questão de sempre ressaltar essa voluntariedade? Porque é o primeiro ponto que distingue a plataforma completamente do cadastro negativo, do cadastro de inadimplentes. O cadastro de inadimplentes, uma vez inadimplida a dívida, se o credor quiser fazer o registro, ele vai solicitar, vai ser seguido o rito do Código de Defesa do Consumidor, mas não tem nenhuma voluntariedade, né? Muito bem. O segundo ponto que distingue completamente a plataforma do cadastro de inadimplentes é exatamente a questão da publicidade, que minha colega até chegou a mencionar. Na plataforma Limpa Nome, não há qualquer publicidade das informações. E aí, um ponto muito relevante. O que é incluído na plataforma não são dívidas. O que se inclui na plataforma são propostas de acordo, única e tão somente. Então, o credor, uma vez estando na plataforma, ele só vai visualizar as dívidas que ele colocou lá, as propostas de acordo das suas dívidas. Ele não visualiza propostas de acordo de terceiros. O Itaú não visualiza propostas de acordo do Bradesco, por exemplo. O devedor, por sua vez, uma vez fazendo seu cadastro prévio, ele vai visualizar as propostas de acordo para ele, que foram a ele apresentadas. Mais nada. Não tem visualização no mercado, não tem visualização para qualquer terceiro, então isso já demonstra que não tem qualquer impacto para o devedor e muito menos a que se falar em dano moral. Muito bem. Uma vez na plataforma, o devedor vai visualizar as propostas de acordo e ele tem algumas condutas que ele pode tomar. Ele pode aceitar se a proposta for interessante, muitas delas, inclusive, mais de 90% de desconto, mas ele não tem nenhuma obrigatoriedade de aceitar. Ele pode recusar a proposta, ele pode simplesmente não responder a proposta, ou ele pode até pedir a exclusão da proposta da plataforma e qualquer uma dessas condutas que ele fizer, sem nenhuma consequência para ele. Nenhuma consequência. Não há influência, por exemplo, no score de crédito. As informações da plataforma, as propostas de acordo não influem em outros serviços da Serasa e não influem no mercado. E aqui eu peço licença para dar um destaque maior na questão de pedir a exclusão da proposta da plataforma. Que o devedor tem a prerrogativa de fazer isso administrativamente e a Serasa vai fazer a exclusão dessa proposta. Então, esse atendimento do interesse do devedor de maneira administrativa revela duas coisas na nossa leitura. A primeira é uma manifesta falta de interesse de agir nas demandas que são propostas exclusivamente para pedir essa exclusão, exatamente porque não há pretensão resistida. Então, se for feito administrativamente, a proposta é retirada. E segundo, que de fato a gente está diante aqui de uma questão, não é indústria de ações e não de um incômodo real de algum devedor ou de vários devedores, porque o número de ações é muito alto, porque se fosse esse incômodo eles poderiam solicitar administrativamente e a questão seria perfeitamente atendida. Qual que é a grande essência das discussões então? É que são duas as espécies de dívidas que podem ser objeto de proposta de acordo. As dívidas negativadas que estão no cadastro negativo, ativo, então elas podem ser objeto de acordo e não há discussão quanto a isso. E tem um outro universo de dívida, que é o universo que a gente chama de contas atrasadas, e dentro deste universo tem, de fato, dívidas prescritas. Tá? Não vou me alongar nesse ponto, mas isso não traz qualquer ilicitude para a plataforma. Primeiro porque a plataforma não é um instrumento de cobrança. Como eu falei, ela depende do cadastro prévio e voluntário do devedor, então o devedor vai atrás, é como se ele fosse atrás de uma instituição financeira para fazer o pagamento de uma dívida prescrita, já que a prescrição não atinge o direito material, a dívida continua rígida. E no segundo momento, ainda que se considerasse que é um instrumento, se ele fosse um instrumento de cobrança, o STJ tem um entendimento bastante pacificado, no sentido de que a cobrança da dívida prescrita de maneira extrajudicial, desde que não seja abusiva, não seja vexatória, ela é perfeitamente possível. É esse, inclusive, e já me encaminho aqui para o final para passar a palavra para meus colegas, o entendimento, por exemplo, do professor Cândido Rangel Dinamarca, em parecer que a gente anexou aos autos, e foi esse, em todos esses pontos que eu falei de maneira sucinta, o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que já julgou um incidente de demandas repetitivas como este, para reconhecer a plena licitude da plataforma Limpa Nome, a plena possibilidade de apresentação de propostas de acordo de dívidas, ainda que prescritas, como se espera que aqui seja reconhecido. E com isso, acelerei um pouco aqui, Dr. Wagner, mas já finalizei, tomei 1/3 do tempo e passo ao senhor a palavra. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado. Eu cumprimento a todos os senhores desembargadores, senhoras desembargadoras, aos advogados presentes, Ministério Público, aos servidores desse egrégio tribunal e consigo, na minha honra, em sustentar, ainda que à distância, nessa corte do Estado do Rio Grande do Norte. Serei bem breve, doutora Sâmia e doutor Renato já trouxeram informações de fato e eu me dedicarei apenas a duas questões de direito que serão objeto do conhecimento e do julgamento de Vossas Excelências. Primeiro é a questão da exigibilidade da dívida prescrita. E a segunda questão é, ao nosso ver, o não cabimento da fixação de danos morais em virtude de sua cobrança ou de sua negociação. O primeiro aspecto, Excelências, e me permito aqui trazer ao debate essa questão, é que a prescrição tem por objeto a pretensão. E o seu efeito típico consiste sempre em obstar a eficácia do poder do credor de ver seu crédito adimplido, valendo-se para isso exclusivamente das vias judiciais. Nesse sentido, nos parece que o artigo 189 do Código Civil é bem claro, ele estabelece que o objeto da incidência dos efeitos da prescrição é a pretensão do titular do direito violado. Isso significa que, uma vez transcorrido o prazo prescricional aplicável ao direito que se pretende tutelar, a pretensão judicial do credor, entendida essa como uma posição subjetiva de poder ir a juízo para exigir de outrem alguma prestação positiva ou alguma prestação negativa, passa a ser suscetível de ser legalmente repelida pelo devedor, como muito bem expôs a doutora Sâmia. Portanto, a prescrição, diferentemente do que se poderia entender, ela não tem o condão de extinguir o direito de crédito, como se opera, por exemplo, com a decadência, ou ainda o efeito de obstar pelo simples decurso do tempo que o credor promova atos voltados a satisfazer seu crédito amigavelmente. A prescrição não elimina nada do mundo jurídico, não retira nada do mundo jurídico, mas, por outro lado, tem uma eficácia criadora, me permito assim dizer, de um direito de defesa exercitável pelo devedor, que é justamente esse, repito, de repelir, por meio de uma exceção de prescrição, a eventual pretensão de cobrança judicial que seja ainda eventualmente intentada pelo credor. É dentro desse contexto, excelentíssimas senhoras desembargadores, senhores desembargadores, que se pode afirmar que a prescrição gera reflexos tão somente no exercício do direito de ação, do direito de cobrança judicial do crédito, que não afeta propriamente a existência da obrigação, a existência do crédito. Nos parece, inclusive, que não é outra conclusão que se chega quando se procede a uma leitura sistemática do Código Civil, por exemplo, do artigo 882 e do artigo 191. Então, a leitura sistemática disso tudo, desses dispositivos, nos conduz, parece-me, data máxima vênia de entendimento em contrário, a duas conclusões. Primeiro, ela não implica inexigibilidade do crédito, quer dizer, o crédito permanece exigível pelo credor. E segundo, que a prescrição não tem por efeito extinguir a relação obrigacional. Então, ela não atua, repito, no plano da existência ou da validade do crédito, mas só e tão somente nesse efeito exclusivo de tornar a eficácia da sua cobrança judicial pelo credor suscetível de ser obstada por meio de exceção apresentada pelo devedor, se assim o desejar. Agora, mesmo decorrido o prazo prescricional, permanecem vivas, abertas, as vias extrajudiciais para a cobrança do crédito nos limites da legalidade. Quer dizer, é lícito que ele se utilize de vias administrativas para a satisfação da obrigação, desde que, é claro, repito, observados esses limites da legalidade. Então, nesse contexto, a dívida, a cobrança de dívida prescrita pelo credor parece ser absolutamente legal e não pode ser impedida. Por fim, excelentíssimos senhores desembargadores, senhoras desembargadoras, não há que se falar nessa hipótese de persecução extrajudicial do crédito que não foi extinto, que não é extinto pela prescrição, e qualquer possibilidade de condenação por dano moral.
Por todas essas razões, as intervenientes que representam nesse momento, muito honrosamente, esperam que esse tribunal uniformize, por meio deste incidente de resolução de demandas repetitivas, que a prescrição não extingue a dívida e não implica inexigibilidade ou inexistência da obrigação, sendo lícito ao credor promover a cobrança extrajudicial ou a negociação do seu crédito. Eu agradeço muito pela atenção que me foi dispensada por vossas excelências. Doutor Anselmo? Excelências, muito obrigado. Excelências, inicialmente gostaria de agradecer a oportunidade e a honra de poder falar aqui na tribuna virtual desse egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Agradecer os meus diletos colegas, doutora Sâmia, Renato, doutor Luiz Rodrigues Vamber, os membros desembargadores que compõem a sessão, membro do Ministério Público e colegas que nos assistem presencialmente e virtualmente. Prometo ser bastante breve, a minha fala aqui será bastante pontual, pois ela já foi, os argumentos brilhantemente explanados de uma maneira geral pela doutora Sâmia e focados especificamente na dinâmica da ferramenta da Serasa Limpa Nome pelo meu colega doutor Renato e pelo brilhante professor Luiz Rodrigues Vamber a questão do dano moral e a questão da diferença entre prescrição e decadência. Então, cabe a mim aqui pontuar algumas questões e falar um pouco, sobretudo, da questão da importância da composição extrajudicial dos conflitos e focar nessa questão que também está sob júdice dos honorários. Parece-me claro, pela fala dos meus colegas que me antecederam, e, sobretudo, aí destacada a fala do Dr. Renato, que a Serasa Limpa Nome é uma ferramenta de composição extrajudicial entre credores e devedores, em que é característica marcante a manifestação de vontade do devedor. Ele tem o livre direito de se inscrever nessa plataforma, de sair, não negativo o nome da pessoa, não é uma plataforma de cobrança, como já foi muito explicado. Ela é uma plataforma de composição extrajudicial de conflitos. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. A FEBRABAN, ela é grande entusiasta em mecanismos de composição extrajudicial de conflitos. Não à toa, há muito tem organizado multirões junto em parceria com diversos tribunais, em que só em 2021, por exemplo, foi resultado parcerias com a Senacom, Procons em todo o país, que resultou mais de 1,7 milhão de negociações. Então, a FEBRABAN é grande entusiasta na manutenção de mecanismos de composição extrajudicial, como forma até de desafogar o judiciário. Daí, o nosso total prestígio e homenagem à ferramenta da Serasa Limpa Nome, que de modo algum deveria ser declarada ilícita pelo Poder Judiciário. Ao contrário, são medidas essas que devem ser incentivadas. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é com relação ao fato da inexistência do dano moral, como o professor Vamber já bem elucidou, porque a cobrança, ainda que fosse o caso, né, tirante a questão da ferramenta, mas pensemos numa hipótese em que um credor tente buscar, por meio de uma cobrança, a satisfação do seu crédito, não há nenhum empecilho para que isso seja feito, desde que, claro, desde os meios legais, não sejam vexatórios ou outras questões, mas é possível extrajudicialmente essa cobrança pela clássica distinção entre prescrição e decadência, que não vou me aprofundar, porque o meu mestre, professor Vamber, já esclareceu. Em consequência disso, se a cobrança extrajudicial não é per si um ato ilícito, muito pelo contrário, ela é um exercício regular de direito do credor, não há que se falar em ato ilícito, portanto, quebra-se aqui qualquer questão de pretensão à reparação civil por danos morais. Considerando que a ferramenta, como o meu colega Renato destacou, também não é uma ferramenta de inclusão e negativação do nome da pessoa, não há que se falar em abalo moral ou prejuízo à imagem. E aí, por fim, a parte que eu gostaria de destacar com maior ênfase é a questão dos honorários. Não há que se falar em hipótese alguma, excelências, de que haveria sucumbência recíproca numa pretensão exercida por um causídico que pede ali em nome da parte que ele defende a que seja reconhecida a prescrição do direito. Ora, nos parece claro que há um movimento, e aí a doutora Sâmia bem já elucidou, que nós todos devemos combater institucionalmente, de um exercício massivo da advocacia, buscando ações judiciais praticamente aventurescas, buscando quase que honorários. Então,
Nós não podemos subverter uma ação judicial e torná-la que o seu fim ao cabo ela se veste com a propositura maior de obter honorários. Então, data máxima vênia. Se a ação judicial, a pessoa entra em ação para pedir que seja declarada a nulidade da plataforma, pois bem, não há que se falar em nulidade da plataforma. Dano moral, não há que se falar em dano moral. Ah, mas que seja reconhecida a prescrição. Ora, a prescrição é reconhecida por óbvio de direito. Não há que se falar em uma ação declaratória para reconhecer a prescrição, e muito menos no bojo de uma ação em que a parte acaba por perder todos os demais pedidos que são os fundamentais. A pessoa pede dano moral, a pessoa pede retirada da plataforma, a pessoa pede... E aí a prescrição acaba sendo apenas uma consequência, uma declaração de uma obviedade, que não há que se falar em pretensão existida ou sucumbência, ainda que proporcional, nos termos do artigo do Código Civil. Nem há que se falar, inclusive, nas regras que foi recentemente interpretada pelo STJ, como data vênia foi defendido pela parte adversa na tribuna, de que violaria o artigo 85, ou a discussão do STJ. O STJ discutiu outra coisa, que era com relação aos critérios de fixação de honorários. Nada se atribui aqui na análise de sucumbência recíproca, total, parcial, que, por evidente, dentro de uma característica de uma ação como as que amoldam essa dinâmica, claramente não há que se falar em sucumbência recíproca. A parte perde totalmente. Ela não há que receber honorários advocatícios. Defender que a parte tem direito a receber honorários advocatícios numa situação dessa é premiar essa indústria advocatícia que persegue a ação judicial apenas para ganhar honorários ao arrepio do direito da parte, que era que, em suma, ela deveria defender. Então, esses são nossos pontos, complementando a fala dos meus colegas anteriores, Excelência. Obrigada, Vossa Excelência. Passa a palavra, então, ao nobre relator. Senhor presidente, o processo já foi identificado por Vossa Excelência. Trata-se de um IRDR que tem como questão central a discussão em torno da admissibilidade ou não da dedução de matéria concernente à prescrição do exercício do direito de ação e, portanto, esse é o ponto sobre o qual essa sessão civil irá se debruçar. O voto está disponibilizado a Vossas Excelências. Eu os pouparei de alguma leitura exaustiva a respeito do histórico que permeia o exame da questão de fundo, e indo diretamente ao ponto, de uma forma absolutamente econômica e objetiva, eu vou buscar delinear aquilo que me parece mais relevante para o enfrentamento das questões que foram pontuadas para o enfrentamento. Na espécie, conforme consta nas razões que secundam o voto, a causa de pedir da causa piloto, que foi afetada para fins de julgamento e consequentemente, dar ensejo à fixação da tese, ela toma por base unicamente como questão central, como ponto cerniano para sua definição, se é possível que a prescrição, assim definida como prejudicial de mérito, possa ser objeto de dedução como um dos pedidos formulados na ação. Antes propriamente de enfrentar esse aspecto, é necessário tratar um pouco da relação jurídica que dá ensejo à inscrição do nome do devedor nessa plataforma chamada Serasa Limpa Nome. Da sabência geral, e isso foi enfatizado por todos os advogados aqui da tribuna, que essas inscrições, elas decorrem de um ambiente de negociação que se estabelece para o fito de se realizar, no mais das vezes, a composição de dívidas. Isso está absolutamente relacionado ao exercício da autonomia da vontade do sujeito passivo da relação obrigacional, no caso, os devedores. De tal sorte que a inscrição nessa plataforma não tem o condão de gerar ou de construir sobre a figura do devedor nenhum tipo de conceito que possa
expor a sua imagem negativamente na praça, usando o termo praça como elemento conceitual próprio das práticas de mercadejo, das práticas mercantis. Isso revela que o fato de esse nome ser lançado na inscrição não traz como consequência imediata a construção, a formação de nenhuma relação litigiosa, nenhum conflito interpessoal entre o devedor e o seu respectivo credor. Não existe, pelo só fato do nome do devedor ser assim lançado, não induz a existência de que há um conflito que necessariamente possa ser levado em momento subsequente à apreciação do Poder Judiciário para que ele seja dirimido. Em outras palavras, o devedor não está por si só, ou só por só, sendo cobrado a respeito de débitos que tem eventualmente contraído, de forma instantânea ou de maneira parcelada. O que há é um ambiente de negociação repise-se. Então, o primeiro ponto que trago à discussão, de uma forma objetiva, é: existe lide que justifique alguém que está com o seu nome simplesmente incluído na referida plataforma? Existe lide que justifique o ajuizamento de um direito de ação? Em outras palavras, esse sujeito de direito que titulariza essa eventual pretensão deduzida em juízo está sendo cobrado de alguma prestação pecuniária, de alguma obrigação que o fizesse levar a ir a juízo, discutir referida matéria? Então, essas demandas que vêm se repetindo sucessivamente nas varas cíveis, já com a marca de Natal, em todos os demais juízos espalhados pelo território do Rio Grande do Norte, essas ações demonstram um fato distinto. Demonstram que, na verdade, o que se observa é alguém que se antecipa à existência de qualquer ambiente conflitivo, que se antecipa à existência de qualquer litígio e vem a juízo unicamente com o propósito de que o Estado juiz reconheça a eventual existência da prescrição de uma ação que não foi aforada, porque ele não está sendo alvo de uma ação de cobrança. O que ele quer é fazer uso do exercício do direito de ação para que o juízo se antecipe à eventual demanda que não foi aforada, a eventual demanda que não foi ajuizada e reconheça o transcurso de um prazo prescricional, do prazo prescricional de 5 anos. Então, o primeiro ponto é dizer: se nós absolvermos para fim de julgamento o conceito clássico de lide, e sem querer, evidentemente, fazer remissão às lições que tivemos no curso de graduação em Direito, mas que se tornou clássica no dizer de Carnelutti, que lide, na verdade, é uma pretensão jurídica qualificada juridicamente pela resistência que a ela se oferece pela parte demandada, ou seja, o que qualifica a lide, na verdade, é a existência de uma pretensão juridicamente resistida. Se isso é o que qualifica a lide, de fato, nós não estamos diante de uma realidade fenomenológica que justificasse o exercício do direito de ação. Não seria admissível, sequer, pela ausência da lide, que se instaurasse uma relação processual com esse propósito. E sabemos que lide é um pressuposto processual de existência do processo. Eu nem trago essa questão do pressuposto de existência como fundamento exclusivo, pontual, para sediar o voto, mas, evidentemente, que poderia fazê-lo. Então, superada essa questão, indaga se ele não poderia ajuizar a ação, porque sequer existe lide como pressuposto de existência do processo. Indaga se ele tem interesse processual, interesse de agir para exercer o direito de ação, quando o que poderia provocar essa sua atitude seria apenas uma cobrança essa que não existe. Em outras palavras, pode ele provocar a jurisdição do Estado para obter o reconhecimento da prescrição, quando ele é parte autora dessa determinada demanda? Afinal, prescrição, por conceito, fulmina que espécie de direito? O direito material ou fulmina o direito de ação, que, portanto, só poderia ser invocada, essa matéria, prescrição, se o sujeito de direito estivesse a ocupar o polo passivo da relação processual?
todos nós sabemos, isso é matéria assente também nos cursos de processo civil, de graduação em direito, que, assim como a decadência, a prescrição é definida como prejudicial de mérito. E o único sujeito processual que, portanto, titulariza a possibilidade de suscitá-la é o réu. Então, nós estamos diante de duas situações que o direito processual denuncia como absolutamente inaceitáveis, quero crer, submetendo essa minha posição ao crivo crítico e sempre judicioso de Vossas Excelências. Primeiro, a ausência de lide que justifica o manejo da demanda. Segundo, uma demanda que tem como principal objetivo o reconhecimento de uma prescrição suscitada pelo autor. Causa espécie essa possibilidade que não é albergada pelo direito positivo brasileiro. Se é essa a questão central, ou seja, se estamos aqui diante de uma realidade em que somente o réu poderia suscitar, falta ao autor dessa demanda uma das suas condições específicas para o exercício do direito de ação. Nós sabemos que o processo civil brasileiro é caudatário, é receptivo, desde sempre, desde o diploma de 73, isso se repetiu no diploma de 2015, da chamada teoria eclética do direito de ação, que, eu vou dizer isso muito rapidamente, que determina que o exame de qualquer demanda judicializada, enfim, deduzida em juízo, exercida em juízo, passa por dois momentos específicos. Um juízo de admissibilidade, em que se verifica se as duas condições da ação estão presentes. Antigamente eram três, porque se inseria a possibilidade jurídica do pedido como uma delas. Depois o próprio Liebman, que é o autor da teoria eclética, resolveu retirar a possibilidade jurídica do pedido como condição autônoma para o exercício do direito de ação. E um segundo momento, que é o chamado juízo de mérito. Então, se esse autor se esse demandante não pode suscitar a prescrição, porque ela é matéria que, via de regra, como prejudicial de mérito, só pode ser deduzida pelo réu, falta a esse demandante interesse processual de agir para a obtenção de uma sentença meritória a respeito do seu pedido. E sabemos nós, todos nós que nos debruçamos sobre o processo civil, que o conceito de interesse de agir é composto pelo binômio utilidade e necessidade. Indaga-se qual a utilidade de se obter uma sentença de mérito a respeito da prescrição, quando, como foi também aqui repisado pelos advogados da tribuna, os advogados que representam as instituições financeiras e o próprio Serasa, sabe-se que não existe utilidade em se deduzir uma pretensão dessa se o crédito continua, se o crédito persiste. E não é necessário fazer citação de dispositivos legais para se saber que a prescrição, por fulminar apenas o direito de ação, faz com que a pretensão de direito material relativa ao crédito sempre perdure, sempre permaneça. Tanto é que acordos extrajudiciais são realizados, notificações por via cartorária podem ser utilizadas para que o credor tenha a sua pretensão creditícia satisfeita. Então, poupando Vossas Excelências de um maior e alongado discurso retórico de minha parte, eu estou acolhendo como ponto principal, do qual subsistirá por prejudicialidade o prejuízo ao exame das questões subsequentes, a tese principal de que, de fato, não poderia a parte autora valer-se da prescrição como pedido autônomo para o manejo dessas ações. E associo a essa argumentação, Excelências, isso que agora, por último, o último advogado fez referência, nós estamos diante de uma demanda que vem se qualificando, com o perdão da palavra, sem querer ser evidentemente excessivo, e também, por evidente, sem querer perder a elegância na exposição a respeito da matéria, mas uma demanda que tem se qualificado como verdadeiramente predatória no que tange à utilização do braço do Estado que é responsável pela tutela dos direitos materiais, que é o Poder Judiciário. Foi feita a referência aqui da existência, na época do ofício, que deu ensejo a todo o procedimento, que inclusive antecedeu a própria instauração do IRDR,
algo em torno de 1.400 e poucas demandas, mas hoje seguramente estamos com mais de 3.000 demandas. Isso nós verificamos todas as comarcas grandes, as varas cíveis, e comarcas como Mossoró, como Parnamirim, etc. Então é necessário que o judiciário ponha cobro a demandas que, na verdade, não se denotam úteis e necessárias para a finalidade que, em princípio, poderiam ensejar. No que tange às demais pretensões, como a que diz respeito à exclusão do registro do cadastro Serasa Limpa-Nome, pretensão indenizatória por danos morais, e a última que diz respeito ao critério para a fixação dos honorários advocatícios, em homenagem à natureza dialógica da construção dos precedentes que venham perfilhando ao longo do tempo, quero me reportar especificamente ao que o advogado dos suscitados afirmou da tribuna, de que se esse tribunal perfilhar o caminho que ora estou a defender no presente voto, nós estaríamos, por exemplo, violando a incidência do artigo 20, que trata da natureza da ação declaratória para situações que tais. Com devido respeito ao que o advogado afirmou da tribuna, penso que aquela definição contida no artigo 20, que aliás se refere ao artigo 4º do antigo Código 73, diz apenas que, mesmo diante da lesão a direitos materiais, a parte pode fazer uso da ação declaratória para dizer que não somente por meio de ações condenatórias, a parte pode vir a juízo requerer a proteção jurisdicional do Estado. Apenas isso. O artigo 20 nem o artigo 4 admitem interpretações extensivas que possam, por exemplo, albergar o reconhecimento de que o autor poderá fazer uso de uma matéria que só por meio do direito de defesa poderia ser suscitada. À exceção, é claro, dos casos em que o juízo de ofício pode conhecer da prescrição, quando, por exemplo, estamos diante de conflitos que tratam de direitos indisponíveis. Nós sabemos que em outras demandas, mais alusivas ao direito público, diante de direitos indisponíveis, não é incomum que o Estado juiz possa conhecer da prescrição de ofício, inclusive em sede recursal, a razão da aplicação do chamado efeito translatício aos recursos que são interpostos. Então, no que tange essas outras questões, referentes à inexigibilidade da dívida, exclusão do registro do cadastro Serasa Limpa-Nome, pretensão indenizatória por danos morais e sobre a fixação de honorários, estou fixando a tese e julgando a causa piloto no sentido de entender que elas restaram prejudicadas em face desse entendimento que rechaça a possibilidade de se deduzir a prescrição como matéria atinente ao direito de ação. E assim o faço, apresentando um fundamento técnico que pode responder aos advogados que falaram pelas instituições. Porque entendo que nós estamos diante não de um concurso de ações, em que cada um desses pedidos poderia ser formulado autonomamente. Estamos na espécie diante de uma hipótese de cumulação sucessiva de pedidos, em que essas outras pretensões só foram formuladas porque, antes delas, deduziu-se o pedido referente à prescrição. Então é como se todas elas estivessem a depender do acolhimento da primeira que foi suscitada. Então, se eventualmente esse tribunal caminhasse no sentido oposto do que eu estou a defender e admitisse que a prescrição poderia ser matéria deduzida pelo autor, eu poderia examinar as demais questões. Mas penso eu que essas outras questões estão todas prejudicadas em razão do fato de que, por se tratar de uma acumulação sucessiva de pedidos, os demais pedidos restam prejudicados diante do não acolhimento do pedido principal, que é o que diz respeito à prescrição. Não é? É diferente quando se dá, por exemplo, na hipótese que o próprio Humberto Teodoro Júnior, que referenciado da tribuna pelos advogados, fala de pedidos sucessivos, em que se dá o fenômeno oposto. Né? Diante do pedido sucessivo, ou dos pedidos sucessivos, o juiz conhece dos demais pedidos se o primeiro for acolhido. É o que se dá naquele exemplo clássico de ação de investigação de paternidade acumulada com alimentos. O juiz só conhece do pedido de alimentos se julgar procedente a investigação de paternidade. Nós estamos diante de uma hipótese inversa. Estamos diante de que, se eu não acolho a primeira das pretensões, que diz respeito à prescrição, consequentemente as demais estão todas prejudicadas, porque a demanda foi deduzida no sentido de vincular
vincular o pedido de indenização por danos morais, assim como a exclusão do registro do cadastro Serasa Limpa Nome e o reconhecimento da inexigibilidade da dívida como pedidos decorrentes ou consequentes do acolhimento ou não da prescrição. Então, com base nesse arrazoado, eu quero apenas fazer a leitura da tese essa que decorre do julgamento da causa piloto, que ficou assim perorada. Ementa, direito civil e processual civil, incidente de resolução de demandas repetitivas, IRDR, tema 9 do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, ação de obrigação de fazer, acumulada com indenização por danos morais, inscrição na plataforma Serasa Limpa Nome, dívida prescrita há mais de 5 anos, controvérsia acerca da possibilidade de reconhecer a prescrição como objeto autônomo do exercício do direito de ação. Tese fixada. 1. É inadmissível incluir o reconhecimento da prescrição no rol dos pedidos formulados na ação, matéria que é privativa do exercício do direito de defesa. 2. Prescrição, quando há, fulmina o exercício do direito de ação, ausente, no caso, o interesse processual do autor. 3. Necessidade de exame da relação de direito material quando do reconhecimento da falta de interesse processual ou de agir, sendo inútil na espécie extinguir o processo sem resolução do mérito, improcedência do pedido. Aqui um pequeno parêntese, para justificar uma situação excepcional que eu preferi perfilhar, que é a hipótese em que, mesmo reconhecendo a ausência de uma das condições da ação, ao invés de extinguir o processo sem resolução do mérito, eu estou a optar por proferir uma decisão definitiva no sentido de julgar o mérito da demanda e explico a razão de ser dessa posição. É que nós estamos diante de uma hipótese muito bem acentuada pelo professor Cândido Rangel Dinamarco, que eu tomei a liberdade de fazer uso do escolho dele aqui nas razões do voto, é que quando o Estado juiz está diante da análise de uma das condições da ação, ele precisa se debruçar para verificar a prova constante dos autos, portanto, examinar a própria relação de direito material, torna-se ocioso extinguir o processo em julgamento de mérito. Por quê? Porque se em sucessivas vezes aquela mesma parte vier a deduzir a mesma ação, tantas outras vezes essa demanda também será extinta sem julgamento de mérito. É exatamente o que se dá. Se se reconhece, desde logo, que a inscrição no cadastro Serasa Limpa Nome não gera prejuízo, é um ambiente de negociação. Mais que isso, que em hipótese alguma poderia a prescrição ser deduzida como matéria própria do direito de ação, quantas e quantas vezes esse demandante vier a juízo repetindo essa mesma demanda no seu conceito clássico, mesmas partes, mesmo pedido e causa de pedido, que são os elementos essenciais que definem o direito de ação, essa demanda será extinta sem julgamento de mérito. Então, por que não já extinguir com julgamento de mérito? E aí eu lembro uma lição de Barbosa Moreira, da década de 70, quando fazendo uso da ação de reivindicação, ou ação petitória, ele dizia: se alguém, ao ajuizar a demanda de reivindicação, já junta aos autos um título de propriedade que sabidamente não lhe pertence, por que extinguir o processo em julgamento de mérito, dizendo que ela é parte legítima, quando se sabe que todas as vezes em que ele repetir essa mesma demanda, fazendo uso do mesmo título, a demanda será julgada no mesmo sentido. Então, é muito mais adequado, em situações pontuais como essa, que, não obstante a hipótese em ensejar o julgamento, seja a ausência de uma das condições da ação, o juízo já julgue o mérito e declare extinto o processo nesse sentido. Então, estou justificando o porquê, mesmo diante da ausência de uma das condições da ação, a opção escolhida por esta relatoria foi a extinção do processo com julgamento de mérito. Por último, item 4. Prejudicada a análise das questões alusivas à alegada inexigibilidade da dívida, exclusão do registro no cadastro Serasa Limpa Nome e pretensão indenizatória por danos morais, sucumbência exclusiva da parte. Essas pretensões todas, já explicado, encontram-se prejudicadas ante ao fato de que a causa principal, alusiva à prescrição, foi rechaçada no presente voto. A aplicação da causa piloto à apelação conhecida e desprovida. Portanto, esta é a tese que eu estou a propor, encaminhando a sua redação à apreciação deste tribunal, submetendo-me, obviamente, e com muito prazer, muita satisfação,
ao debate que eventualmente Vossas Excelências queiram travar de forma construtiva em relação a todos os pontos que ora são apresentados na presente sessão. É como voto, senhora presidente. Obrigada, Vossa Excelência. Aqui tem a sugestão de voto, a unanimidade. Senhora presidente, me permita, Pois não. apenas para esclarecer. Primeiro, eu faço questão de me pronunciar, porque não poderia deixar de registrar, e eu faço com muita satisfação, pelo menos para mim, a lição de Direito Processual Civil que o doutor Ricardo Tinoco nos contempla nesta manhã. Realmente, Sua Excelência esgota o assunto. Eu já havia acompanhado o voto do doutor Ricardo aqui a intenção de voto, a proposta de voto lançada aqui no sistema. Mas faço questão de agora reiterar o meu voto com esse destaque, Excelência. Já no voto em si, que na verdade ele terminou sem ler o voto, mas fez um outro voto, até com muito mais consistência, se assim se pode dizer, aqui sem se ater à leitura. E mostra realmente o profundo conhecimento do doutor Ricardo, não só em direito processual, mas em outras matérias que têm sido submetidas à sua apreciação. Gostaria de fazer esse registro, meu amigo e colega Ricardo, porque não poderia deixar passar despercebido esse destaque. E por outro motivo, até que eu havia conversado aqui paralelamente com ele, sobre uma questão que ele via aqui, apenas um destaque que ele acrescentou na tese, no item 1 da tese, que eu havia sugerido até de suprimir por excesso de cautela da minha parte. Mas eu confesso, doutor Ricardo, que Vossa Excelência me convenceu sobre a necessidade de se manter, não é? Porque Vossa Excelência refere aqui ao caso específico, que seria no item 1, que diz é inadmissível incluir o reconhecimento da prescrição no rol dos pedidos formulados na ação, e acrescenta matéria que é privativa do exercício do direito de defesa. Nesse ponto, eu manifestei uma pequena preocupação sobre a necessidade de se manter no texto, mas compreendi realmente a intenção e o objetivo que levaram o doutor Ricardo a incluir isso no texto e vou acompanhar também nesse ponto, doutor Ricardo. Eu acho que não seria demasiado se acrescentar, que a minha preocupação seria se extrair isoladamente essa frase e eventualmente se aplicar a casos de naturezas distintas. Mas aqui ele fez, na explanação, ele deixou bem claro que nesse ponto, realmente, seria matéria a ser debatida, realmente privativa da defesa. Maurício, Vossa Excelência me permite, eu quero aproveitar o ensejo, primeiramente, para agradecer a referência feita à minha pessoa e aproveitar mais ainda essa oportunidade para dizer que, vindas essas observações de Vossa Excelência, aumenta a responsabilidade, porque também é fato notável e notório que Vossa Excelência encarna neste colegiado uma condição singular de um magistrado, desde sempre preocupado com a judiciosa forma de encarar o direito, de aplicá-lo aos casos concretos. Eu que sempre me coloquei, não preciso reiterar isso, porque Vossa Excelência sabe da admiração, do respeito, do apreço, do imenso reconhecimento que Vossa Excelência tem por todos nós, sobretudo pelos juízes também de primeiro grau, como no caso de minha pessoa, que sempre é um magistrado que lança luzes, bastante maturidade e um altíssimo grau de sensibilidade com o sentido finalístico do que é julgar, né? Numa sociedade como a nossa, sempre carente desse olhar mais preocupado, desse olhar mais devotado às dificuldades da interpretação, da fundamentação e da interpretação das causas levadas a juízo. Ouvir de Vossa Excelência essas referências é sempre um motivo muito particular de felicidade, mas mais do que isso, de responsabilidade, porque
eu vejo Vossa Excelência como um magistrado que espelha todos esses atributos para toda a judicatura do Estado. E no que tange ao que Vossa Excelência colocou, quando nós conversávamos a respeito informalmente, eu entendi sua preocupação e aderi. E aderi porque creio que uma interpretação que eventualmente alguém desavisado possa atribuir à frase poderia levar à ideia de que nós estaríamos estendendo a todos os casos. Perfeito. Não é? Então, se Vossa Excelência quiser manter, eu já também antecipo que estou absolutamente de acordo. Seria só a supressão da última frase, não é, do período. Estou a cavalheiro. Ok. Pode ser entendido até como excesso de cautela, mas, como Vossa Excelência, algum desavisado pode se extrair daí uma interpretação que naturalmente não é essa que espelha realmente o caso que nós estamos julgando. Pois não. Mas, Vossa Excelência, com tal gentileza aceita, ficaria, né? Já aderi e me comprometo em fazer a supressão dessa última frase que compõe o período todo do item 1. Não é isso? Não. Seria a supressão da frase matéria que é privativa do exercício do direito de defesa. Perfeito. Já adiro e me comprometo a fazer a retificação aqui do voto. Obrigado, Excelência. Não, Excelência, agradecer. Todos concordam com essa supressão posta? Porque os votos já estão aqui, consignados. Então, à unanimidade, a apelação é conhecida, mas desprovida. Encerro, portanto, os julgamentos, né, a pauta jurisdicional e inicio a ordem administrativa. Expediente. Indicações e propostas desta presidência são as mesmas postas por ocasião da sessão do Pleno. Algum desembargador quer sugerir mais alguma coisa? Nenhum? Faço registro aqui a presença do doutor Andreu Marques, que é o presidente da Amarne, e do doutor Arthur Cortez, que também faz parte da Amarne. Nada mais havendo, encerro a presente sessão cível.